Embora hoje seja lembrado mais pelos problemas com a justiça que o levaram à prisão e falência na década passada, durante os anos 80 e 90, o diretor de cinema Joe McTiernan se tornou referência no gênero da ação ao nos apresentar a primeira aventura de John McClane em Duro de Matar, por adaptar a obra de Tom Clancy em A Caçada a Outubro Vermelho, estrelando Sean Connery e Alec Baldwin, e pelo clássico da Sessão da Tarde, O Último Grande Herói, protagonizado pelo astro Arnold Schwarzenegger. E se o filme estrelado por Bruce Willis é considerado seu maior sucesso, rendendo uma franquia de grande sucesso com 5 capítulos, um ano antes, McTiernan já tinha dado o primeiro passo para outra saga aclamada, O Predador. Com o conceito desenvolvido pelos irmãos Gene e John Thomas, a ideia por trás do filme não poderia ter sido mais aleatória. Após assistirem Rocky Balboa derrotando Ivan Drago em Rocky IV, os irmãos discutiam sobre o fato de que não haveria mais lutadores para combater o garanhão italiano, a menos que esse fosse um adversário alienígena. Essa ideia acabou se desenvolvendo em uma trama de sobrevivência de um grupo de militares em uma mata densa, tentando derrotar uma criatura vinda do espaço com um armamento tecnológico e um espírito de caçador. E o resto é história. Predador de 1987 se tornou um grande sucesso e, junto a isso, veio a ser considerado com o passar dos anos como um clássico do gênero da ação e da ficção científica, rendendo produtos dos mais diversos como videogames, quadrinhos e livros, além de sequências para o cinema. Falando nelas, tal como aconteceu com o seu futuro rival, o Alien, a franquia do Predador se mostrou bastante irregular em qualidade a cada novo capítulo. Predador 2, A Caçada Continua, de 1990, foi o resultado de desacordos entre a Fox, Schwarzenegger e McTiernan por questões de orçamento, acarretando em mudanças na direção, no protagonista e na ambientação. O filme se mostrou consideravelmente inferior ao original, mas aos poucos tem conquistado mais carinho por parte dos fãs. Predadores, projeto de Robert Rodrigues, que foi lançado 20 anos após o filme anterior, também não foi um consenso entre o público e a crítica, mas rendeu lucro suficiente para garantir a continuidade da franquia e hoje é tido como um dos capítulos mais subestimados da saga. E finalmente, em 2018, tivemos O Predador, uma sequência desenvolvida por Shane Black e que, entre personagens mal desenvolvidos, tom inconsistente e participação mínima do personagem que dá nome aos filmes, resultou em uma das tentativas mais rejeitadas e polêmicas da franquia. Nesse meio tempo, ainda tivemos 2 crossovers com Alien, com o primeiro de 2004 sendo dirigido por Paul W.S. Anderson e que, como a filmografia do diretor, é um filme que divide opiniões, além da atrocidade imperdoável nomeada como Alien vs Predador 2, de 2007. Com tantos erros e acertos, o futuro da saga estava incerto, porém, lançado na surdina nas plataformas de streaming Hulu e Star Plus, o mais novo capítulo chegou ao público nesse ano de 2022, com uma proposta diferente de seus predecessores, algo que se nota já em seu título, Prey, traduzido em nosso país como Predador, a Caçada. Situado em 1719, vemos uma tribo de Comanches vivendo em harmonia nas grandes montanhas, sendo uma de suas nativas a jovem Naru, uma habilidosa lutadora, estrategista e com conhecimento de remédios e curativos, mas que ainda é impulsiva e inexperiente na arte de caçar. Junto a ela, seu fiel cachorro, Sari, a auxilia em seus treinamentos escondidos para se tornar uma caçadora, tal como seu irmão, Taab. Durante uma de suas caminhadas, Naru encontra uma estranha luz vinda do céu, a qual entende ser um pássaro-trovão, a qual ela interpreta como um sinal de que deveria se provar como uma verdadeira caçadora, e que a motiva a se unir ao seu irmão em uma missão de resgate a um dos habitantes da tribo, atacado por um leão selvagem. Entretanto, a luz no céu, na realidade, era o anúncio da chegada de uma criatura alienígena caçadora, com um armamento avançado e que havia pousado em sua nave na Terra para caçar e colocar as suas habilidades à prova contra as criaturas que habitam o planeta. Muito em breve, o caminho de Naru e do alienígena predador irão se cruzar, e a garota enfrentará o adversário mais mortal imaginável para construir o seu caminho e se tornar uma caçadora. A ideia de um filme prequel surgiu da mente do diretor Dan Trachtenberg e do roteirista Patrick Hyson, que durante as filmagens da sequência de 2018 levaram um conceito para o produtor de uma história se passando antes do clássico de 1987, com um predador com tecnologias e habilidades mais obsoletas, mas não menos ameaçador, enfrentando uma tribo indígena.
Embora tal conceito crie um inevitável dilema, visto que nos demais filmes, homens musculosos e com alto poder de fogo não foram capazes de deter a criatura, o mesmo se mostrou um grande acerto, pois, além de trazer de volta as raízes da franquia criadas no primeiro filme, com ambientes naturais e repletos de perigo ao redor, traz uma dinâmica distinta para a ação, onde a habilidade e destreza são mais importantes do que o armamento disponível. Além disso, os realizadores deixaram claro suas intenções em distribuir o melhor foco da narrativa, ao dar tanta importância para o predador quanto para suas presas, o que novamente já é notado em seu título original, Prey. No filme original, de 1987, era fácil simpatizar e torcer pelo protagonista Dutch, tanto pela construção de sua personalidade e habilidade em combate, quanto pelo carisma de Schwarzenegger, que vinha em ascensão em sua carreira na época. Nos demais filmes, isso acabou dando espaço para mais sanguinolência e em apresentar mais armamentos e visuais para o predador, com os personagens humanos sendo a típica carne para o abate de filmes de terror convencionais, salvo algumas exceções, como o personagem Michael Harrigan, do segundo filme, interpretado por Danny Glover. Nesse novo longa, tanto a direção e roteiro, quanto a interpretação dedicada de Amber Midthunder criam uma protagonista forte, inteligente e que busca se provar e está sempre aprendendo através da observação, da experiência e da dor. Mesmo com um arsenal arcaico e resumido a um arco e flecha, uma machadinha com uma corda e seu fiel companheiro Sari, desde os momentos iniciais, o filme dedica tempo para mostrar que a personagem é uma caçadora nata e que usa mais do que a força física para combater os seus inimigos. Inclusive, isso reitera a mensagem do longa de 1987, onde mesmo um brutamontes carregando armas pesadas só foi capaz de deter o predador através do uso estratégico do cenário e seus recursos, como a lama para se camuflar e armadilhas criadas com cordas e troncos de árvore. Esses fatores conferem maior credibilidade aos momentos de ação, onde vemos a agilidade dos comanches em batalha contra o predador, mas sem retirar a credibilidade do antagonista. Ele ainda possui um armamento tecnológico, o que o torna quase imbatível. Seu visual imponente causa temor nos personagens e no público, e sua habilidade em combate, que mescla agressividade e honra, continuam tão impressionantes quanto nos filmes anteriores. Porém, os realizadores também se utilizaram dessas características típicas do personagem para implantar uma ideia na mente de seus espectadores, de que nenhum predador deve subestimar a sua presa. Em momentos pontuais, vemos a cadeia alimentar sendo representada pelos animais da floresta e pelos integrantes da tribo, como um rato comendo um inseto e em seguida sendo devorado por uma cobra, assim como um coelho sendo devorado por um lobo, ou mesmo Naru caçando um cervo na floresta. Ainda que na maior parte desses casos, o predador mais forte saia como vencedor, sempre haverá um capaz de superá-lo, e em certas situações, sendo vencedor até mesmo de sua própria presa. Tanto a cobra quanto o lobo e até mesmo um urso se defrontam contra o predador, e, seguindo seus instintos, o atacam de maneira temérica, e todos foram derrotados por ele. Da mesma forma, o grupo de exploradores franceses usaram Naru e Tabi como iscas para atrair o alienígena para sua armadilha. Mas nem mesmo o seu poder de fogo foi suficiente para derrotar a criatura, que mesmo em menor número, conseguiu facilmente derrotá-los da maneira mais sanguinária possível. Esses momentos colocam o predador como o ser mais poderoso do ambiente. Porém, de maneira sutil, isso também o tornou demasiadamente confiante em suas habilidades e recursos, algo que não se mostrou suficiente para derrotar a tribo de guerreiros comanches. Quando esses veem pela primeira vez o alienígena, conforme Naru havia informado, eles utilizam a sua mira e agilidade para enfrentar a criatura, que consegue derrotá-los com suas armas, mas não sem sair impune da resistência dos nativos. Consoante a isso, Tabi, o caçador mais habilidoso da tribo, consegue ser um desafio ainda maior para o predador, cavalgando em círculos para desorientar o inimigo e disparando flechas em momentos oportunos e até usando a lança do predador contra ele mesmo, conseguindo feri-lo, algo que nenhum grupo de espingardas foi capaz de fazer. Infelizmente, Tabi acaba sendo morto pelo ataque do predador. Porém, ele havia reduzido a resistência do inimigo e dado seus últimos ensinamentos para sua irmã, que ainda havia descoberto através de um dos exploradores que a erva curativa que reduzia a temperatura do sangue servia como uma forma de camuflagem contra a visão do alienígena, tão eficiente quanto a versão tecnológica que o deixa invisível. Com todo esse conhecimento adquirido e suas habilidades em combate aprimoradas,
Naru usa tudo o que aprendeu para derrotar o predador. Primeiro desviando sua atenção com a ajuda de Sari e utilizando seus captores como isca para atacá-lo pelas costas, levando o combate para o pântano, em que quase se afogou para deixar a criatura presa e limitar a sua movimentação. E por fim, usando a máscara do alienígena para disparar flechas contra sua cabeça, enfim derrotando um monstro que matou seu irmão. Diante do exposto, Predador: A Caçada se mostra o melhor filme da franquia desde o original de 1987, por conseguir trazer os elementos característicos da franquia para agradar os fãs de longa data e apresentar ao novo público moderno, e por trazer um direcionamento novo para a saga como um todo, dando um foco maior para a caça e não ao caçador. O Predador para sempre será uma das criaturas mais icônicas da história do cinema, tanto no visual, criado pelo mestre Sam Wilson, quanto em seu conceito de um alienígena guerreiro, com um senso de honra em comum em seu modus operandi. No entanto, uma obra que traz personagens carismáticos com um desenvolvimento progressivo e que consegue se impor diante de um inimigo implacável, sem apelar para o excesso de facilitações e conveniência, são méritos que a franquia carecia em suas sequências anteriores. Acima de tudo, vemos um filme que mostra que, na natureza selvagem, nenhum predador, nem mesmo um alienígena com capacidade de erradicar um exército fortemente armado, jamais deve subestimar a sua presa.